Bom, gente, eu gostaria de compartilhar hoje sobre uma questão que é muito pouco falada, mas que é muito importante, que é sobre comunicação. Quantas vezes a gente é, comunica de uma maneira tão errada e tão falha, né? A gente é difícil lidar com pessoas, porque talvez você comunica algo e a pessoa entende algo diferente. E isso é algo que no nosso dia a dia a gente vive demais. Você talvez fala algo pro seu filho, ele entende uma coisa nada a ver, acaba que existe um conflito, né? Ou da mesma forma você fala algo pro seu marido e ele fala assim: eu entendi de outra forma. Mas essa comunicação é algo muito importante. E quantas vezes o Senhor ele nos comunica algo, ele estava comunicando tantas coisas para nós, ele é um Deus comunicativo. A Bíblia vai falar que Deus fala, Deus falou, haja luz, Deus pela palavra dele fez todas as coisas e isso é muito importante. Deus é um Deus comunicativo e ele está comunicando conosco, só que ele não falha na comunicação dele conosco. Nós é que muitas vezes entendemos errado. Talvez a gente muitas vezes está tão distraído com tantas vozes, tantas coisas falando e acaba que nós nos esquecemos de que Ele nos chamou e nós devemos ouvir somente a Ele, somente a Ele. E eu acho que isso é muito importante. Isso é muito importante para nós como pessoas tementes ao Senhor que amam a Ele, sabe? Então, eu acho que eu queria trazer essa reflexão mesmo sobre a comunicação. Como a gente tem comunicado com o nosso irmão, como a gente tem comunicado com o nosso próximo. É necessário nós comunicarmos com integridade, com clareza, né? Então isso é muito importante. E o Senhor nos convida para sermos claros em tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós falarmos, né? Tomar esse cuidado. Então algo que eu aprendi é que, por exemplo, talvez eu entregar esse óculos aqui para uma pessoa, talvez para Priscila, Priscila, o óculos estou te entregando, tá, lembra, hein? Pra quê? Não, por que você não confia da pessoa? Não, mas pra você gravar na mente dela, porque às vezes as pessoas pegam tudo no automático e acaba que se esquece depois, né? Mas para que ela grave, então falar, repetir. E algo que a gente entrou também muito nisso é sobre a questão de perguntar. Quantas pessoas têm medo de perguntar, medo do que as pessoas vão falar. Isso fala muito sobre a nossa reputação, né? Sobre que nós acreditamos que as pessoas vão pensar de nós, mas na verdade isso é uma falta dentro de nós sobre reputação. A gente está muito preocupado com o nosso orgulho, com o nosso ego, o que os outros vão pensar, né? Então, isso é algo também para nós revermos, né, sobre a nossa comunicação, porque uma comunicação íntegra também vem muito de acordo com o que eu entendo. E talvez se eu fico com dúvida e não questiono, isso mostra que eu não estou sendo claro, mesmo não entender. Talvez as pessoas demoram a entender. Eu, na minha escola, eu sempre fui uma pessoa de sempre perguntar, e eu creio que os professores sempre, eles ficavam bravos comigo, eu via isso, né? Professora de matemática, ela quase sempre, ela não ficava brava, mas pra mim eu incomodava, sabe? Parecia, pelo rosto dela. Mas eu não saía com dúvida. Isso foi algo que o meu pai, ele comunicou comigo, falou: não fica com dúvida. O que você quiser saber, pergunta pro professor, né? E eu acho que isso me marcou muito, porque eu sempre fui questionador, e isso foi muito bom pra mim. Questionador no sentido de aprender mais. Eu sempre queria aprender mais. Então, se eu não entendo, eu pergunto. Por quê? Porque eu quero aprender, de verdade, de fato. Então, isso é algo muito precioso, a gente ter essa clareza no nosso comunicar, essa clareza com o nosso irmão. E hoje eu estava meditando sobre algo muito importante, amigo, sobre esse amigo que nos corrige, né? Esse amigo que sempre está conosco. Eu acho que isso é muito precioso também. Em Provérbios 27:5 vai falar sobre isso, né? Pessoas que nos repreendem em amor. É necessário a gente nos odiar de pessoas assim, pessoas que olham pra nós e falam: você tá errado, você tem que melhorar. Porque isso Deus corrige a quem Ele ama. Deus corrige a quem Ele ama. E se Ele tem nos corrigido é porque Ele nos ama, Ele tem esse carinho por nós, Ele tem esse apreço por nós. Então, meus irmãos,
não desistam. Porque se nós temos sido corrigidos pelo Senhor, que os nossos amigos nos corrijam, é porque Ele nos ama. Então é necessário a gente aprender sobre isso, aprender a submeter as correções que o Senhor tem nos colocado, as pessoas que o Senhor tem colocado ao nosso redor. Em Provérbios 27:17 vai falar que assim como o ferro afia um ferro, um amigo. Então nós precisamos realmente ter esse senso de que existem pessoas nos afiando, pessoas nos desafiando a ser melhores. E glória a Deus por essas pessoas, glória a Deus por essas pessoas que não se calam diante do nosso pecado. E se você tem se calado diante do pecado do seu irmão, isso mostra que você não ama ele, porque ama quem corrige. Quem quer o bem da pessoa, corrige ela. Eu lembro até hoje de quantas vezes meu pai me corrigiu, mesmo, minha mãe também, mesmo eu achando que estava certo. E eles me corrigiram, por quê? Porque eles me amavam. Quantas vezes os professores me corrigiam, por quê? Porque eles não gostavam de mim? Não, porque eles me amavam. O amor está aprovado nisso. E você vê o seu irmão pecando e corrigir ele, falar, cara, sai disso, eu quero ver você melhor. O pecado não é lugar para você. Então, esse é o convite do Senhor para nós, né? Quero convidar você a orar junto comigo e a refletir como você tem comunicado com o seu chefe de trabalho, com o seu amigo de escola, com o seu professor. Muitas vezes a gente tem essas falhas, né, pequenas, a gente acrescenta muita coisa, diminui muita coisa, para que a gente possa realmente sondar nosso coração nesse momento, amém? Feche seus olhos aí, vamos orar. Senhor, quero agradecer por cada pessoa que tem visto e tem realmente, Senhor, sendo impactado por essa palavra. Nós sabemos muito bem que não é muito sobre as pessoas falarem por si mesmas, se comunicarem por si mesmas, mas eu oro para que o Espírito Santo esteja comunicando, esteja capacitando cada uma que está me ouvindo a comunicar com integridade, Senhor, porque o Senhor é um Deus que se comunica, o Senhor é um Deus que realmente sabe se comunicar com clareza. Então nos ensine, Senhor, porque muitas vezes a gente não sabe, a gente falha nisso ainda. Eu peço, Senhor, para que os meus irmãos realmente possam ser transformados nessas áreas. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Se inscreve aí, deixa o like. Eu tô postando vídeo aí no canal toda quarta-feira. Para minha edificação, para o meu processamento e também para você também ser edificado, ver como tá a missão, tá bom? Deus abençoe. Fica na paz do Senhor.